mediante uma quantidade pequena de alunos, mas é o que eu questiono, né? A gente tem que ter uma coisa chamada responsabilidade, né? E essa responsabilidade, ela está baseada principalmente nos horários. Todo mundo sabe que a aula começa às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu já estava aqui com o link lá, prontos para a gente começar a nossa aula, certo? Então, eu vou duplicar a minha tela, como sempre, né? Para que vocês analisem o material que eu preparei para vocês. Ah, professor, filoplateumintes, isso são os vermes achatados. Professor, esse cara cai na minha avaliação de segunda com toda certeza. Então, eu quero que você preste comigo bastante atenção nessa parte teórica, que é o que você vai usar, obviamente, para exercer aí e realizar a sua avaliação. Beleza? Bom, nós já vimos, ou estamos vendo, na verdade, o estudo do reino animalia. Vimos que os animais, obviamente, eles são divididos aí em grandes filos e que cada filo, obviamente, vai ter as suas características específicas, os seus organismos específicos. Vimos o mais simples de todos, que era o porífero, que não tinha tecido definido, só tinha células especiais, não tinha aí nenhum sistema, né? Um organismo céssio parado, um organismo filtrador, o alimento tem que chegar até ele, senão ele não se alimenta, né? Dentre outras características, né? Vimos na semana passada o estudo dos quinidários, ou o estudo dos selenterados, que você já pode destacar como um organismo aí, obviamente, mais desenvolvido. Professor, esse desenvolvimento é pequeno. Perfeito, concordo com você. É pequeno, mas já é um desenvolvimento. Então, a gente entende que esse organismo, eles já apresentam dois tecidos bem estruturados, né? Que é a ectoderme e a endoderme. A ecto vem de ecto, fora, está relacionado a uma falsa epiderme. Neste caso, um organismo revestido com uma célula padrão chamada de quinidócito, que a partir do momento onde se encosta no quinidocílio, num falso cílio ou falso gatilho, ele vai liberar um filamento que ali encontra-se um líquido urticante, que vai, obviamente, irritar a pele, não é queimar, não tem temperatura para queimar. Para você sofrer queimadura, você tem que ter alta temperatura. E essa substância não tem alta temperatura, tem a temperatura ambiente. Por mais quentinho que esteja, não vai queimar ninguém. Então já começa daí. Esse filamento, ele tem um líquido urticante com pH básico ou alcalino. Uma vez encostado sobre a pele humana, ele vai irritar a pele, vai promover uma sensação de ardência. Daí, de forma errada, as pessoas que não têm conhecimento mencionam, então, que a água-viva queima, mas a água-viva não queima. Simplesmente esse líquido, ele é urticante. Temos o desenvolvimento de alguns sistemas digestório muito simples. Temos o desenvolvimento de, obviamente, um sistema nervoso difuso, espalhado por toda a extensão desse organismo, dentre outras coisas. Lembrando claramente que é o primeiro organismo que vai apresentar dois tecidos muito bem estruturados. Um deles é a ectoderme fora e outro é a mesoderme, a endoderme, que obviamente vai ter função aí com o processo respiratório, digestório. Ele vai liberar enzimas digestórias e vai ocorrer, então, obviamente, vai ocorrer, então, a digestão dessas substâncias. Beleza? Tranquilo? Terceiro filo que a gente vai estudar, tá aí, são os plateumintes. Então, é reino animalia, filoplateumintes, conhecido como plateumintos. É conhecido mais ainda como, obviamente, vermes achatados. Vamos dar uma analisada nesse cara. Tem algumas imagens aqui. Olha lá. O primeiro organismo que a gente vai ver, representante aí a esse reino, é esse carinha, lindão de Jesus, que está aí do lado, que, na verdade, é a planária.
Então, essa planária, obviamente, é um representante dos plateumintes. Esse cara é muito solicitado, principalmente em boas instituições, em bons vestibulares. Por quê? Porque ele é um verme achatado dorso-ventralmente. Dorso é nas costas, ventralmente é na barriga. É como se alguém esmagasse esse cara e ele ficasse nessa constituição afinalado, nessa constituição, obviamente, esmagado, vamos dizer assim, né? Esse cara, ele é um verme e é um dos pouquíssimos vermes que não causam doença. A planária, ela é um organismo que vive em ambiente externo, ou seja, ele está no meio ambiente, ele não está internamente em nós ou causando doenças ou tudo mais. Tanto que este cara não causa doença. É um organismo denominado, então, de vida livre, não causa doença. E aí, a partir da semana que vem, a partir aí depois da nossa avaliação, a gente vai começar a estudar as doenças que são provocadas por organismos plateumintos e nemateumintos. Nós vamos estudar aí 7 doenças, sabendo aí todas as definições e todas as características que se referem a este organismo. Hoje, nós vamos estudar as características gerais apenas, tá? Primeira característica geral. Repara que esse cara tem aqui uma faringe e aqui denominado de novo a boca. Esse termo continua errado. Por quê? Porque a boca ela só serve para entrar alimento. Neste caso, ele entra e ele sai alimento. Por quê? Porque é óbvio que nesse organismo ele não tem um sistema digestório completo. É o último organismo que não vai apresentar sistema digestório completo. Então, essa estrutura denominada de boca não é denominada boca, e sim abertura, por onde vai sair aí as excretas e tudo mais. Então, essa região é denominada de boca. Geralmente, a boca fica na parte inferior, né? Próximo é a cabeça do cara, mas nesse cara, essa abertura está no meio do corpo dele, mais para baixo, né? Ele apresenta aqui esse marronzinho, que a gente chama de ramo posterior do intestino. Ou seja, é o intestino do cara, né? E mais ainda, presta atenção no que eu vou falar. Esse cara, aqui nessas extremidades, eles apresentam um buraco, uma passagem para o meio externo, para a ectoderme dele, para a epiderme dele, né? Para que ele libere toxinas ou excretas, por exemplo, fezes. Ele pode liberar fezes também por cada extremidade do seu intestino. Abre-se aqui uma extremidade, um buraco, e essa estrutura é eliminada. Esses orifícios aí denominados são chamados de células flama. Células flama são estruturas, aberturas que vai ocorrer, obviamente, no corpo desse organismo, e ele vai liberar excretas, vai liberar, obviamente, toxinas. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Aqui nessa parte inferior, né, que a gente denomina aí de falsa cabeça, e aqui o tronco, né, eu tenho aqui 2 estruturas que são chamados de ocelos. Professor, são olhos? Não, são ocelos. O que é um ocelo? É uma estrutura que denomina a esse organismo simplesmente se está de dia ou se está de noite. E aí você fala, nossa, professor, mas que porcaria, para que eu preciso saber se está de dia ou está de noite? Pela seguinte situação, gente, esses caras são vítimas de predadores. Se ele está durante o dia, a quantidade de predadores é muito maior do que à noite. Então, esse organismo utiliza esse artifício
para procurar alimento apenas à noite. E durante o dia, obviamente, esse organismo ele vai ficar escondido entre corais, entre rochas, entre qualquer outro tipo ou qualquer outro tipo de ambiente. Então, esse ocelo, ele não gera imagem. O nosso olho, ele gera imagem. Esse ocelo não gera imagem. O que ele só consegue identificar se está de dia ou se está de noite. Qual a finalidade desse ocelo? É preservar a vida desse cara mediante aí a grande quantidade de predadores. A grande quantidade de predadores. Então, mencionado assim, esse organismo só vai procurar comida, procurar alimento somente no período da noite, tá? Outra coisa importantíssima nesse cara é esse esquema que está aqui, ó. Eu tenho uma planária adulta. O que a pessoa fez? Cortou um pedaço aqui e cortou um pedaço aqui. Desse pedaço inicial, que aqui está, vai regenerar e formar outra planária. Do meio, que está aqui, vai regenerar a cabeça e vai regenerar a cauda. E desse tequinho, que é a cauda, vai regenerar o tronco e a cabeça. Ou seja, esta planária, este organismo, tem o poder de regeneração. Ou seja, se ele for cortado em várias partes, todas essas partes serão regeneradas, dando, obviamente, origem a outros organismos. Agora, presta atenção em mim. Eu posso cortar quantas vezes eu quiser na vertical. Se eu cortar o cara uma vez na horizontal, ele morre. Por que ele morre? Por quê? Qual é a característica? Por que esse cara, então, vai morrer? Pela seguinte situação. Aqui está mostrando os ovários, mas dá para entender muito bem como funcionam os gânglios nervosos desse cara. Na verdade, o que acontece? Ele tem como se fosse, dá um exemplo, tá? Como se fosse essa ilustração. Como se fosse dois gânglios nervosos ou dois cérebros pequenos. E esse cérebro, ele segue obviamente, na vertical. Ele segue no corpo inteiro do cara. O outro gânglio nervoso também vai fazer essa situação. Parte, entre aspas, da cabeça e segue todo ele. A partir do momento que você corta ele assim, na vertical, você está preservando os dois lados do encéfalo, tanto na cabeça, tanto no meio, quanto na cauda. E essas duas características, esses dois gânglios nervosos preservados, eles podem se regenerar e dar origem a outro. Agora, olha aqui, se eu cortar uma vez na horizontal, o que vai acontecer? Eu vou dividir o sistema nervoso e aí esse cara não resiste, esse cara vem a óbito, certo? Então, guarda bem isso. O cara estando de pé, se você cortar ele horizontal, você pode cortar ele quantas vezes você quiser. De todas essas partes cortadas, vão regenerar organismos diferentes, certo? Então, vai ocorrer a regeneração. Se eu cortar nessa posição na vertical, dividindo os dois gânglios nervosos, esse cara vem a óbito, esse cara vem à morte, tá? Bom, aqui o desenho menciona aqui na parte superior dele, é o ovário. Caraca, professor, ele está com o ovário na cabeça, tá? Ele está com o ovário na cabeça. E esse ovário vai sair, obviamente, aqui no átrio genital. Então, ele vai ficar aqui próximo dessa região. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 testículos na parte superior e mais 7 testículos na parte inferior. O que vai ocorrer, então, obviamente, a produção de espermatozoide.
Então, quer dizer, professor, que esse cara, ele é hermafrodita? Não. Ué, mas ele tem os dois sexos? Ele tem. Só que o que acontece com ele? Ele tem, obviamente, regiões diferentes. Então, o que acontece? As células sexuais femininas não fecunda, na verdade, é o contrário, né? A célula sexual masculina não fecunda a célula sexual feminina no mesmo organismo. Por isso que eles têm que fazer isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo, denominada de cópula. Eles encostam da cauda para a extremidade e aqui, nessa região posterior, vai ocorrer a troca de gametas entre esses organismos. Daí, ela libera um ovo, obviamente, fica grudado no substrato, que a gente chama de casulo, e quando esse organismo que está lá dentro, esse zigoto que está lá dentro, ele torna-se, obviamente, desenvolvido, ele rompe esse casulo e está liberada uma planária pequena. Repara que esse organismo é idêntico ao adulto. A única diferença é o tamanho. No caso deste planária jovem, obviamente, eu tenho aí um tamanho menor, certo? Então, repara a presença dos ovários, repara a presença dos, obviamente, dos testículos. Aqui está o pênis do cara, ó, esse aqui é o pênis. E é por aqui que vai sair os espermatozoides, beleza? E é por aqui, por esse poro genital, que vai entrar os outros espermatozoides para que ocorra a fecundação desses óvulos, beleza? Tranquilo? Olha lá, aqui uma planária, veja como o cara é achatado, tanto nas costas quanto na barriga. Poro genital está bem aqui para o final, a gente já tinha visto, por onde vai entrar os espermatozoides, né? Eu tenho aqui a boca de forma errada, na parte ventral e posterior, né? Temos aí a presença dessa boca, né? E aqui eu terei, obviamente, uma faringe, né? Essa faringe nada mais é do que uma extensão aí dessa abertura, não é a boca, tá? Aqui nós temos outra imagem de uma planária, também com os ocelos, só que aqui as palavras estão em inglês, né? O ovário, eu tenho aí os testículos, tenho os ovodutos que vai levar. Então, repara, ele tem os dois ovários aqui em cima e esse marronzinho aqui, marrom não, é roxinho, na verdade vai ser a parte reprodutora aí, obviamente masculina. Ali eu tenho o poro genital e um pouquinho para frente eu tenho o pênis, tá? E aqui eu fiz um corte vertical no corpo deste cara. E aqui, repara a seguinte situação. Eu tenho aqui, obviamente, a presença de todos os tecidos. Então, eu tenho os cordões nervosos, olha, eles estão aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, eles correm aqui para baixo. Eu tenho aqui a faringe, por onde vai passar o alimento. Eu tenho uma epiderme fora, chamado de ectoderme. Teria aqui uma musculatura, obviamente, que vai fazer com que esse organismo se contraia, né? E aqui, repara, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu vou ter os intestinos. Foi essa mesma ilustração que eu fiz aqui. Ele tem dois intestinos. Então, aqui, início da faringe, ocorre aí a bifurcação desse organismo. Beleza? Então, são essas aí as imagens que eu queria analisar com vocês. Agora, plateumintos são chamados, então, de vermes achatado dorso ventralmente, tanto das costas quanto da barriga. Eles apresentam, presta atenção em mim, uma simetria bilateral. Isso é a primeira vez que acontece na escala evolutiva. Tanto que porífero e quinidário não tem simetria. Esse cara apresenta. O que é a simetria bilateral? Se eu cortar o corpo do cara do meio, e as duas partes são simétricos. Não são iguais. Elas são simétricas. Muito bem. Existem aproximadamente 20 mil espécies descritas de plateumintos, de verme,
Caraca, é muito verme, né? Que podem ser parasitas, o que vai causar doença, que nós vamos ver semana que vem, ou pode ser de vida livre, fora do organismo, como esse carinha, cara de bobo aqui, como a planária, tá bom? Muito bem. Seguindo, habitam mares, água doce e ambientes terrestres. Por isso, quando eu diz que tem alguns plateumintos que ficam entre os corais, você fala, corais? Sim, ele está no meio dos corais, obviamente se protegendo. Eu tenho mares, né, que é água salgada, água doce, água dulcícola, que não é salgada, ambientes terrestres úmidos e também alguns que são parasitas, estão dentro do organismo, tá? Como parasitas de seres humanos, podemos citar a tênia, o Schistossoma manzoni, que vai causar aí a esquistossomose, uma doença que vai atingir aí não só o homem, mas também vai atingir aí alguns animais, tá? O corpo pode ou não ter segmentação. Pode ou não ter segmentação. O que é isso? Olha aqui para mim. Aqui o corpo é segmentado. Eu sei que é a cabeça e eu sei que é o tronco. Tem plateumintos que não têm essa diferenciação. Então, você não sabe onde começa a boca, onde termina o corpo e tudo mais. Então, por isso que ele menciona, pode ou não possuir segmentação, tá? A maioria das espécies são monóicas. O que é monóica? Presta atenção, porque aí se confunde. Monóico nada mais é o organismo que vai apresentar os dois sexos. Ele vai se autofecundar? Não, não vai se autofecundar, mas ele apresenta os dois sexos. Diferente de nós que somos dioicos. Então, nós temos sexos separados. Tem o homem e tem a mulher. Ao meu modo, essa denominação estaria errada, né? Monóico tinha que ter um sexo só e dioico tinha que ter dois sexos, mas está relacionada à quantidade de indivíduos, né? Então, eu tenho um organismo só que tem os dois sexos, por isso monóico. E dioicos, eu preciso de dois organismos que tenham aí, obviamente, sexos separados. Beleza? Muito bem. São acelomados. Opa, olha aqui essa primeira denominação. O que é o celoma? Celoma, na verdade, é o que vai originar alguns órgãos oco nesse organismo. Nesse caso, o intestino e a faringe. Então, eles são aí, obviamente, acelomados. Então, significa que na sua mesoderme não tem aquela cavidade central, não tem aquele buraco. Tanto que essas duas estruturas que eu questionei, o intestino e a faringe, eles são totalmente compactos de líquido e eles não têm essa cavidade aí com grande quantidade de ar ou de espaço, certo? Possui simetria bilateral, já falei lá em cima, e são os primeiros organismos a apresentarem os 3 folhetos embrionários. Ou seja, são organismos triblásticos, diferente do que a gente viu nos quinidários, que eram, obviamente, diblásticos, tinham só 2 tecidos. Este é o primeiro organismo na escala evolutiva que vai apresentar os 3 folhetos embrionários. Uma ectoderme, uma mesoderme e uma endoderme. Aqui, ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza? Então, são os primeiros organismos que vão apresentar aí os 3 folhetos embrionários. Subdivisões? Pois não? Subdivisões. Quais são as subdivisões que eu tenho? Eu tenho as chamadas classes. Lembra? Reino, filo, classe. A classe tubelária, que são os tubelários, que são os plateumintos que vivem de vida livre. Por exemplo, a planária. Eu tenho os tremátodas ou os trematódios, que são vermes, tá? Como, por exemplo, o Schistossoma manzoni. Tenho a classe cestoda ou cestódios, que vai formar aí anéis ou proglótis. Calma que a gente vai ver isso, que é a tênia solium, a tênia saginata. E eu tenho o monógena ou os monogênios,
que são endoparasitas aquáticos, principalmente de peixes. Ou seja, é uma classe que vai parasitar apenas peixe. Ou seja, nós temos, então, 4 classes referentes a esse organismo. Tá? Sistema digestório, já mencionei, né? É o sistema digestório incompleto e ele vai apresentar nas suas extremidades células denominadas aí de intestino ramificado. Lembrando que esse intestino é dividido em 2 partes. Aqui está esse verdinho, é o intestino. Um para o lado esquerdo e um para o lado direito. O seu sistema nervoso, ele na verdade é ganglionar. Eu tenho um gânglio, 2 gânglios cerebroides, e aí eles seguem longitudinalmente o corpo dos organismos. Por isso que se você cortar ele nessa posição que está essa planária, na vertical, em 3 partes, as 3 partes vai regenerar um outro organismo. Se eu cortar ele pela metade, eu estou dividindo o cérebro dele pelo meio, o que, obviamente, ele não vai ter aí essa regeneração. Tá? Vimos o sistema escletor, que vai apresentar aquelas células que eu denominei chamadas de células flama, que vai liberar, obviamente, partes da sua excreção por buracos na pele no final de cada segmento. Ou seja, o intestino está ramificado aqui, nessas extremidades aqui, eu terei, então, essa liberação, obviamente, das toxinas e das excretas. Tá? Na reprodução, geralmente são hermafroditas, podendo ou não fazer autofecundação. Existem algumas espécies que conseguem esse tipo de situação, sendo que algumas se reproduzem por partenogênese, ou seja, refere-se ao crescimento do desenvolvimento de um embrião sem a fecundação, ou seja, sem a presença do macho. Isso ocorre principalmente em ambientes onde a escassez de organismo é muito grande. Então, esses organismos conseguem fazer isso. São fêmeas que procriam sem precisar do macho que as fecunda. Tá? Na classe tubelária e dos tremátodos e dos monogenéticos, o desenvolvimento é direto. Já nos digenéticos e nos cestoides é indireto. O que é desenvolvimento direto? É isso aqui, ó, quando o filhote tem a mesma aparência do pai. A única diferença é que ele terá tamanho reduzido. Tá? Os plateumintos também podem realizar reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? É a troca de material genético. Tá? Novamente, como exemplo das planárias que se unem e trocam substâncias ao fecundar. Foi essa imagem que eu trouxe. Tá? Então, aqui eles conseguem essa troca de material genético, o que vai ocorrer, então, uma reprodução sexuada. Então, repara, eles podem fazer partenogênese, quando a fêmea produz organismo sem a presença do macho. Eles podem fazer, obviamente, o que a gente denominou de autofecundação, podem ser hermafroditas, ou eles podem se reproduzir de forma sexuada através da troca de gametas. Tá? Bom, e para finalizar, eu tenho aí 3 doenças causadas por esse cara, que vamos ver isso muito detalhadamente na semana que vem. As doenças são a esquistossomose, denominada de barriga d'água, a teníase, que você adquire comendo carne crua ou mal passada, e a cisticercose, que é uma derivação dessa teníase. Mas isso, obviamente, fiquem tranquilos, que nós vamos ver, claro, na semana que vem. Beleza? Ou seja, esses são os plateumintos, características muito marcantes, né? Tem simetria bilateral, é uma coisa que está aparecendo primeiro nesses caras. Eu tenho um sistema digestório incompleto, ainda não tem uma saída, só tem uma entrada. A pessoa, mas eu tenho as células flama, legal. Elimina um pouco da secreção, mas a maior parte dessa secreção é eliminada pela abertura. Não pode ser pela boca, porque boca não solta excreta. Boca é feita para entrar o alimento, tá? E são os primeiros organismos a apresentarem os 3 folhetos embrionários.
Então, eu tenho um tecido fora, denominado de ectoderme, um no meio, denominado de meso, e um, obviamente, inferior ou dentro, chamado de endoderme. Beleza? Tranquilo? Galera, ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ou está tudo esclarecido? Bom, como ninguém se pronunciou, eu quero entender que, obviamente, está tudo esclarecido. Estando tudo esclarecido, então, obviamente, eu finalizo a nossa aula e amanhã a gente finaliza o conteúdo da nossa avaliação estudando os nemateumentos. Beleza? Amados, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus